princesas lindas! Tudo bem? Tô aqui, ó, com essa bandeira atrás de mim, que vocês verão no vlog que vai sair quando a gente botou essa bandeira. Porque eu vim fazer um vídeo muito especial aqui no CFNI, tô no meu quarto. E sobre a prova de inglês, assusta todo mundo fica muito preocupado e eu vou explicar. Mas antes de tudo, se você ainda não me segue no Instagram, siga lá, @princesacristã, porque tem vídeos quase todos os dias no feed e eu tô sempre postando no story a rotina aqui no CFNI. Vamos então pro vídeo. A prova de inglês de proficiência no CFNI, ela é muito simples e eu já vou explicar como é cada passo a passo, porque ela é dividida em 3. Antes, você precisa entender que ela é obrigatória para todo estudante internacional. Então, se você não é cidadão americano, você precisa fazer a prova. Annalice, eu já fiz o TOEFL, uma prova de proficiência de inglês. Legal, leve o seu TOEFL até o CFNI e na hora do seu check-in você vai mostrar quando eles forem comentar sobre a prova de inglês. E aí você vai mostrar e dependendo da sua nota, você não vai precisar fazer essa prova de proficiência. No meu caso, eu fiz um TOEFL diferente do que é pedido, então eu precisei fazer a prova, porque não era o TOEFL que eles exigiam, sabe? Mas você pode levar, que às vezes você vai ser liberado, graças a Deus. Então, estudante internacional, você vai precisar fazer essa prova de inglês. Mas relaxa, ela não é um bicho de um monte de cabeças como do Apocalipse. Você vai ver. Ah, Annalice, mas o que essa prova vai me dizer? Ela vai dizer qual nível de inglês você tá. São 4 níveis. O nível número 1 é quando você não sabe nada de inglês. O nível número 2 é quando você sabe um pouco, o básico do básico. O nível número 3 é quando você já melhorou, você consegue se comunicar, mas a gramática talvez ainda não esteja tão boa, não tá tão perfeito. O nível número 4 é quando você já tá um pouco mais avançado, mas não está fluente. E aí, claro, gente, não tem como a gente determinar isso realmente por uma prova. Então eu entendo o seu pensamento, porque foi o mesmo pensamento que o meu de estudante. Poxa, eu entendo todas as aulas, eu entendi todas as orientações agora. Eu me comunico bem em inglês, eu me viro, eu sei escrever, e mesmo assim eu vou ter que fazer essa prova? E talvez não passar? Sim, porque é a regra do lugar, gente. Eles determinam tudo por prova. E é o nosso sistema atual, né? Não podemos reclamar. Deus está com a gente para nos sustentar. Aí, por fim, né, tem o último nível, que não tem um número em si, mas que seria como se você tivesse passado na prova. Tirou mais de 90, você passa na prova. Ah, Annalice, mas e se eu não passar? E se eu ficar em algum dos 4 níveis? Você vai precisar fazer aulas extras de curso de inglês no CFNI. Atualmente, em 2025, as aulas são todas as segundas, de 6 da tarde às 9 da noite. São 3 horas de aula por semana, durante todo o semestre. É bem cansativo, mas eu acho que o problema não é nem ser tão cansativo. O problema é que tem um custo, então você tem que pagar a mais. São quase $400 a mais para você fazer esse curso. Você é obrigado a fazer. Não tem a opção, ah, não passei, vou aprender enquanto eu estou estudando. Não, não vai. Ou você paga, ou você não vai participar do CFNI. Infelizmente é assim. Já que eu já dei as informações gerais, eu vou explicar o processo de cada prova. Ela é na biblioteca, então vocês viram a gente chegando na biblioteca. E quando a gente chega, nós temos que fazer uma fila até a professora abrir a porta e nos permitir entrar. Como todo aluno precisa marcar a prova, quando você marca a prova, não tem só o dia e o horário, mas tem o número do seu grupo. Grupo 1 ou grupo 2. O meu grupo foi o 2. O grupo da minha amiga foi o 1. Então nós ficamos separadas. Não foi proposital, tá bom, gente? Então não tem nada disso. Não se preocupe de, eles vão me colocar longe e tal. Não necessariamente. E aí, ela abre a porta, são formadas 5 filas de alunos. E você escolhe uma fila para entrar, para você preencher um papelzinho lá com seu nome, seus dados e tal. E aí você vai para uma sala de espera para você começar a prova, que é onde você vai fazer a prova. Nós ficamos cerca de quase 1 hora para fazer a prova. Tipo, até o momento de fazer a prova, a gente ficou esperando. Você mexe no celular, conversa, não tem regra quanto a celular. Claro que você não pode colar, mas na hora, antes, não tem problema você usar. E aí começou a prova. Os 2 grupos fazem em ordem diferente, mas a ordem do meu grupo foi: a gente fez um texto, nós tínhamos 10 minutos para escrever um texto com o tema que eles nos deram. O meu tema foi: seu melhor amigo está se mudando para sua cidade. Você acha que ele vai gostar ou não? E por quê? O que ele vai gostar e o que ele não vai gostar? Apresente esses pontos de forma clara e de maneira que você consiga sustentar sua resposta. Esse era o enunciado. E aí eu escrevi um texto, você tem que escrever tudo em letra que não é cursiva, letra de forma. Porque os americanos não entendem letra cursiva. Não sei porquê. Mas aí você escreve
como eu disse, você tem 10 minutos. Você consegue escrever bastante coisa se você já fez curso de inglês e tal, porque é bem parecido com o texto que você faz no curso, sabe? Não precisa ter um vocabulário gigantesco, mas tem um vocabulário de adjetivos, use... Eu quase não usei adjetivos, eu usei mais pronomes. Pronomes não, substantivos do que adjetivos. Mas seria interessante se eu tivesse usado advérbios, isso teria enriquecido o texto. Aí depois disso, depois de 10 minutos, eles te cortam, eles pegam o texto. Mas a menina foi muito boazinha, eu até consegui terminar de escrever o texto, enquanto ela recolhia dos outros. E aí eu fiz em 3 parágrafos. Uma introdução que ela gostaria, a outra que ela não gostaria, e no final que ela vai morar mesmo assim, que eu tô muito feliz. A monitora que estava aplicando, ela explicou que você não precisa escrever muito. Se você escrever 3 linhas, já é considerado um único parágrafo. Mas eu fui escrevendo porque eu tive ideias. E, gente, eu prefiro desenvolver quando eu sei do que me prender no que eu tenho segurança, sabe? Claro que eu ia com muito cuidado com as palavras que eu sabia pra não ter problema, afinal é de caneta. Mas algumas coisas eu rasurei, sabe? Eu dei risco assim, porque eu esquecia e começava a letra cursiva depois do ponto. Tudo bem. 10 minutos se passaram, nós fomos fazer a prova oral. A prova oral é muito tranquila, são vários monitores para aplicar, mas não só americanos, também tem brasileiros, de outras nacionalidades, e você não escolhe, eles te escolhem. E aí, ele começa te explicando como vai ser. E é assim, ele te faz uma pergunta e você tem que fazer uma pergunta pra ele. Não necessariamente sem pensar em nada, ele vai te dirigir. Ou seja, ele te faz uma pergunta, você responde em resposta completa. Do you like milk? Yes, I like milk. Você tem que... resposta completa, entendeu? Não só yeah or no. E aí, ele vai te falar assim, agora me faça uma pergunta sobre a minha última viagem. E aí você vai ter que pensar numa pergunta sobre a última viagem dele. Tenta ser rápido e objetivo. Por exemplo, a pergunta sobre a minha última viagem. How was your last vacation? How was your last travel, nesse caso? É porque ele pediu pra eu perguntar sobre as últimas férias dele. Aí eu perguntei, how was your last vacation? Então, sabe, perguntas básicas. Ele só quer saber se você sabe conversar, dialogar com as pessoas que estão no CFNI. Isso é muito importante. O que mais? Depois, foi isso. Demorou cerca de uns 10 minutos a prova oral. Mas quando você tá fazendo, parece que não vai acabar. Uma dica pra vocês, quando a minha mente começava a querer dispersar, eu respirava e eu tentava me concentrar no que ele ia falar, porque ele tava ou anotando alguma coisa, ou lendo, ou falando a próxima pergunta. E eu precisava me concentrar, senão eu não ia conseguir fazer. Aí eu pensava assim, Annalise, você já fez várias, você já respondeu várias. Ou quando tava no início, você já respondeu mais uma, é menos uma pra responder. Tá acabando. Então essa é a dica. Vai respirando fundo que vai dar certo. Terceira parte da prova é a parte de gramática. São 40 perguntas com A, B, C e D e você vai como o Enem. Você não pode mexer no caderno de perguntas, somente no caderno de respostas, marcando, preenchendo todo o círculozinho da resposta. Essas 40 perguntas são de gramáticas muito simples, tempo verbal, pronome, é isso eu acho. É gramática muito simples. Se você já fez curso de inglês, seria uma prova, sei lá, do 3º semestre. Eu não sei quantos anos levou o seu curso. O meu curso levou 6 anos e meio, mas parecia muito uma prova do 3º semestre mesmo, ou do 4º semestre. Porque tinha verbo to be, sabe? Tinha umas coisas muito simples. No final, eu acho que a gente levou 1 hora e meia pra fazer, porque você tem que esperar os outros alunos fazerem a prova oral pra você ir. Isso atrasa um pouco. O que eu achei da prova? Eu achei ela simples. Eu ainda não tenho o resultado se eu passei ou não. Só que eu achei uma prova simples, tá? Eu tava com muito medo, desesperada. Mas graças a Deus, eu achei ok. Só que eu acho que eu só achei ok, porque eu fiz 6 anos e meio de curso no Brasil. Então, não é uma prova que se eu não tivesse preparação, eu saberia fazer. Entende? Claro, não tô te desesperando. A oração que eu fiz hoje no IB, quando eu tava tendo a minha aula da manhã e pensando na prova, foi: Deus, eu entrego isso nas suas mãos, porque se o Senhor me trouxe até o CFNI, o Senhor vai me manter aqui. É o seu sonho. Então, mesmo que eu tenha que pagar pela aula de inglês extra, que não é um valor barato, o Senhor vai trazer a provisão também. O Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. Eu vivo repetindo essa frase aqui pra vocês. Então, se você quer vir pro CFNI, não se prenda à prova de inglês. Você vai fazer, vou precisar fazer as aulas. Pô, que bom, porque você vai aprender mais, você vai ficar muito mais eficiente. É claro que 3 horas na semana é muito chato. Na verdade, 3 horas em um único dia, gente, é muito chato. Mas é necessário.
e eu tenho certeza que você vai crescer muito. Por isso que se você nunca fez uma prova de inglês, não se preocupe. Veja vídeos na internet de regras básicas de gramática, porque você vai se preparar. E tente pensar em vocabulários muito simples. Verbos, principalmente verbos que a gente usa no dia a dia: andar, correr, gostar, amar, comer. Então pense no verbos do dia a dia e gramática. E na hora de falar, cara, vai. Ele me corrigiu, o professor me corrigiu em um momento, que eu falei assim, caramba, eu realmente errei. Mas ainda bem que ele falou, porque senão eu não ia aprender. E depois, pra fazer a prova de gramática, eu usei a dica dele e eu consegui responder uma questão. E aí, outras vezes, tem uma questão específica que eu tenho certeza que eu errei a resposta, porque ele reagiu meio estranho, mas ele não falou nada. Então, tipo, ele pode comentar ou não. Vai tranquilo. Eu sei que é ruim demais ouvir isso, porque eu não tava tranquila. Mas, tipo, vai orando, sabe? Em seu espírito, falando, Deus, o Senhor me trouxe aqui e eu quero confiar no Senhor. Enquanto você repetir isso pra sua mente, as suas emoções vão absorvendo isso. De verdade. Então, gente, essa é a prova de inglês de proficiência do CFNI. Ela é menos assustadora do que eu achei que fosse. Mas eu acho que é interessante. Eu separei esse vídeo, eu ia deixar ele só no vlog do primeiro dia. Inclusive, se você quer assistir, daqui a pouco tá no canal. Só que eu achei necessário trazer em um único vídeo, porque às vezes a gente tá procurando por isso e a gente acha, por exemplo, eu não achei nenhum conteúdo sobre isso. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil pra você. Se foi, deixa seu like, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, se você pretende ir pro CFNI, o que você acha dessa prova. Eu acho que ela é muito necessária e, cara, é necessária, tá tudo bem, é a vida, sabe? Graças a Deus que o Senhor nos sustenta e se Ele nos mandou, Ele vai continuar sustentando, Ele é fiel pra continuar cumprindo a promessa. Se você não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho de se inscrever e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!